Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Já se inscreveu no canal? Tem compartilhado os conteúdos? Tem também curtido para que outras pessoas tenham acesso a este material? Te convido a ser um mensageiro de esperança. A lição que nós estamos estudando, Administradores Fiéis à Espera do Mestre, tem abordado assuntos interessantes para o crescimento espiritual do povo de Deus, para o nosso crescimento espiritual. E a lição 7 tem como título Aos mais pequeninos irmãos. O verso central da lição da semana está no livro de Mateus 25, verso 34. E nos fala o seguinte: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A lição de sábado pontua uma classe de pessoas especiais, que são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Os estrangeiros, hoje nós podemos considerar como os estrangeiros os refugiados, que estão vivendo em situações alheias aos seus desejos, né? Pessoas que viveram circunstâncias que os levaram a saírem dos seus países, da sua terra natal. A lição traz também sobre os órfãos. E estas crianças perderam pai, mãe ou um dos dois. E a pandemia revelou um número exorbitante de crianças órfãos. E a gente também há de considerar que existem crianças órfãos de pais presentes. A lição também vem falar das viúvas. As viúvas são outra classe de pessoas que necessitam da ajuda, da nossa ajuda. E consideramos também que existem viúvas que os esposos estão vivos. Por que elas estão viúvas de esposo vivo? Porque muitas enterraram em seus corações esses relacionamentos em consequência de abuso e violência. Nossos olhos também devem estar atentos para ajudar materialmente estas pessoas e emocionalmente, também espiritualmente. A lição vem falando para nós que é um dever nosso seguir o exemplo de Cristo em ajudar aos pobres e necessitados, que não é uma opção, é um dever nosso. E o que a vida e o ministério de Jesus nos ensinam? A lição de domingo, nós vamos enfatizar 2 pontos aqui centrais. Primeiro ponto é que os líderes religiosos da época de Jesus tinham uma compreensão equivocada da missão do Messias. O povo judeu vivia sob a opressão do jugo romano. Eles eram maltratados, eles eram explorados e o povo judeu aguardava no Messias um líder revolucionário que pudesse libertá-los do poder de Roma. E Jesus vem falando que a sua missão não era essa, era uma outra missão. O outro ponto que a gente vai destacar é que a lição chama atenção para os pobres. Na época de Jesus, pensavam que a pobreza era uma maldição e que a pessoa era culpada de ser pobre. Com essa mentalidade, então as pessoas se preocupavam muito pouco em ajudar e tirar os pobres dessa situação difícil. Jesus aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19, a gente lê o seguinte: Jesus chegou a Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus foi criado. E, seguindo o seu costume, Jesus entrou na igreja, na sinagoga, no dia de sábado e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele tinha uma missão. Qual era a sua missão? O Messias veio para libertar os pobres e sofredores da terra. Jesus anunciou que a sua missão era confortar, abençoar e salvar os aflitos e pecadores. Jesus não veio para libertar o povo
da opressão terrena. Jesus veio libertar do poder do pecado. Esta era a missão de Jesus. E o que nós aprendemos da vida e ministério de Jesus? O que nos ensina? Devemos levar em consideração as aflições e dificuldades e necessidades do nosso semelhante. Nós também devemos olhar ao nosso redor, porque existem pessoas necessitadas de atos de compaixão, de auxílio, porque estas pessoas à nossa volta que sofrem, elas foram compradas com o sangue de Jesus. Elas são propriedades de Deus. Aprendemos também que cada ato que nós fazemos de misericórdia a cada um sofredor, se nós vestimos, se nós alimentamos, se nós ajudamos, nós estamos fazendo como se fosse para o próprio Cristo. A lição de segunda-feira tem como título Provisão de Deus para os pobres. No plano perfeito de Deus, todos deveriam desfrutar das bênçãos das promessas divinas. Mas por causa da desobediência, os pobres sempre existiriam. E por isso nós somos chamados a ajudá-los. A lição traz o texto de Êxodo falando o seguinte: durante 6 anos, vocês semearão a terra e colherão os frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Nós percebemos aqui, então, a preocupação de Deus com os pobres. No livro de Levíticos 23, verso 22, também nos fala o seguinte. A Bíblia nos diz o seguinte: e quando colherdes a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua safra. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha o cuidado de Deus com os necessitados. E a lição vem complementando com uma pergunta. Por mais diferente que seja o contexto hoje, que princípios nós devemos tirar destes versos que nós lemos? Que Deus se preocupa com os pobres. Nós também devemos nos preocupar com eles e ajudá-los. Ajudar só quem eu conheço? Ajudar só quem está próximo de mim? Só o meu parente? Não. A lição diz que o nosso próximo é toda aquela pessoa que precisa de nós. Salmos aqui também nos dá orientações de como nós devemos tratar os necessitados. Defenda o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. O que nós aprendemos nessa lição aqui é que esta passagem indica que o nosso envolvimento deve ir além da ajuda material. Nós precisamos ajudar a estes encarcerados espiritualmente, emocionalmente, oprimidos pelo poder do opressor, né? Nós devemos também ajudar desta forma, de ajudá-los a serem livres destas situações. A lição de terça-feira tem como título O Jovem Rico. E a história do jovem rico está registrada no livro de Mateus, capítulo 19, versos 16 a 22. O contexto é o seguinte: Jesus estava ali com as crianças e o jovem rico viu aquela cena e se aproximou de Jesus. E perguntou para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Se você quer entrar na vida eterna, se você quer ser salvo, guarde os mandamentos. E Jesus falou: não mate, não roube, não adultere, honre seu pai e sua mãe, guarde o dia de sábado. E aquele jovem disse assim: Senhor, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus vai e toca num ponto principal daquele coraçãozinho que tinha ido em busca dele. Jesus fala para ele assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Que tristeza! O que Jesus quis dizer com estes versos?
com estas palavras. O jovem rico precisava se desapegar das riquezas, porque o jovem rico valorizava mais as suas posses do que aquele que lhe tinha dado poder para adquirir as riquezas. Cristo tocou no ponto sensível daquele jovem, tocou no seu coração, mas aquele jovem, a história diz que ele se retirou triste. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para o reino dos céus serão levadas às mansões celestiais. O Deus daquele jovem era o seu dinheiro. Muitos estão também fazendo do dinheiro e de outras coisas o seu Deus e esquecendo que Deus deve ser colocado acima de todas as coisas, acima de tudo, porque Deus é dono de tudo. Deus nos criou, Deus nos mantém. E Deus nos pede que o coloquemos em primeiro lugar. Aquele jovem, embora guardasse os mandamentos, o seu coração estava nas posses terrestres. Nós aprendemos que ele não estava disposto a fazer mudança na vida, porque o seu coração não estava no reino. Quando o coração humano está nas coisas desta terra, quando o coração humano não está nas coisas do céu, não há mudança. Aquele jovem não visava a recompensa futura. Para onde estão nos levando as nossas escolhas? Não adianta guardarmos os mandamentos de Deus e desperdiçarmos de forma egoísta as dádivas que o Senhor tem nos concedido. Não adianta guardar os mandamentos de Deus e não auxiliarmos o nosso semelhante. Não adianta guardar os mandamentos de Deus e não fazermos nada para promover a causa de Deus neste mundo. Se nós não colocamos o nosso coração no reino, só guardar os mandamentos de Deus não é suficiente. Isso traz desonra ao nosso Criador. A lição de quarta vem falar de Zaqueu. Quem era Zaqueu? O que fazia Zaqueu e o que aconteceu com ele? Essa história é muito linda. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de imposto. Ele cobrava além do que era necessário. Mas um dia Zaqueu ouviu João Batista, aquele precursor de Jesus. Lá no Rio Jordão, às margens do Jordão, Zaqueu ouviu João Batista falar de Jesus. E Zaqueu se aproximava para ouvir mais de João Batista acerca de Jesus. E o seu coração começou a passar por um processo de mudança. Então, quando Jesus estava passando em Jericó, porque Jesus agora entrava em Jericó pela última vez, porque dali ele seguiria para Jerusalém, para Páscoa, e seria morto. Jesus passou naquela cidade e Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria em Jericó. A história bíblica nos diz, lá em Lucas 19, de 1 a 10, que Zaqueu, ele além de cobrar impostos, ele era um homem de baixa estatura. Então, ele tinha dificuldade para ver Jesus. E a Bíblia nos diz que ele correu para uma árvore e subiu nessa árvore. E lá Zaqueu ficou vendo aquela multidão vindo. Mas o interessante e maravilhoso é que ao passar debaixo daquela árvore, Jesus para. Jesus olha para cima e Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus também pode estar passando nesse momento na tua vida, parando para você, olhando para você, porque Ele te conhece e chamando você pelo nome. Nesse momento eu imagino a alegria deste homem, ali no alto daquela árvore, sendo observado por todos agora. Todos estavam vendo Zaqueu. E Jesus conhecia o seu nome. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando Jesus falou para ele, desça depressa, Zaqueu desceu imediatamente, porque Jesus tinha feito um convite para ele. Jesus disse que iria ficar na sua casa. Jesus, além de parar para Zaqueu, além de Jesus saber o seu nome,
Jesus iria na sua casa. Quanta alegria, quanta honra receber Jesus em sua casa. Zaqueu desce depressa, recebe Jesus. E neste encontro maravilhoso com Jesus, Zaqueu se reconhece pecador. Zaqueu confessa o seu pecado porque ele se arrependeu. Ele só estava esperando um momento para falar para Jesus que o amava, que o aceitava, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus através de João Batista. E Zaqueu agora, ele abre a sua boca e confessa e diz: Jesus, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Jesus não pediu para Zaqueu vender tudo o que ele tinha. Jesus não pediu tudo ou nada de Zaqueu. Aqui diz que a metade era suficiente. Por que a metade era suficiente? Porque brotou de um coração arrependido. Porque brotou de um coração que vivia com os olhos no reino. Porque brotou de um coração quebrantado, que tinha Jesus como seu Deus. A riqueza de Zaqueu não era o seu Deus. A história nos conta semelhanças entre Zaqueu e o jovem rico. Zaqueu e o jovem, eles eram ricos. Zaqueu e o jovem, ambos queriam ver Jesus. Zaqueu e o jovem tinham o desejo da vida eterna. Mas nós vimos a história do jovem rico. Ele saiu calado, não disse nada. E a Bíblia não fala mais sobre ele. E Zaqueu aqui nos mostra que o verdadeiro encontro com Jesus promove mudanças. Porque Zaqueu se arrependeu, confessou e escolheu viver uma nova história. Jesus sabia onde estava o coração de Zaqueu. Dar aos pobres era investir no reino de Deus. Era mandamento. E Zaqueu sabia disso. Cristo veio colocar a salvação ao alcance de todas as pessoas. Que história bonita a Bíblia nos relata sobre Zaqueu. Que o nosso coração, assim como o coração de Zaqueu, possa estar nas realidades eternas também. A lição de quinta-feira vem falando sobre Jó. Como patriarca foi descrito pelo próprio Deus. Jó, capítulo 1, verso 8, diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo depois de Jó passar por uma catástrofe após a outra, Jó continuou um homem íntegro e reto. Mas a Bíblia também nos traz algo mais sobre Jó. Um outro lado da história da vida de Jó que a gente às vezes não conhece. Só visa e foca o lado do seu sofrimento. Mas Jó é descrito também como um homem que ajudava as pessoas. No capítulo 29, dos versos 12 a 16, o que é retratado aqui que nos ajuda ainda mais na noção do segredo do caráter de Jó? Jó se compadecia dos pobres, Jó se compadecia das viúvas e dos órfãos. Jó os socorria em suas necessidades. Há um chamado para mim e para você. Lembrem-se dos pobres. Lembremos-nos dos necessitados. Estas pessoas verão Jesus através dos nossos atos de bondade. Às vezes, nos fazemos de cegos. Às vezes, nos fazemos de surdos. Às vezes, fingimos que não vemos a dor do outro. Às vezes, passamos de largo, como foi a história do bom samaritano. Mas Deus nos chama para o cumprimento da missão, de como administradores dos recursos que Ele nos dá, que desses recursos também, que fica conosco, nós auxiliemos os necessitados. E aqui a lição traz o grupo de necessitados, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Às vezes, nós passamos de largo na vida das pessoas para não ajudar, porque estamos preocupados mais em satisfazer as nossas necessidades egoístas. E Deus nos chama a atenção para administrarmos com fidelidade, para que possamos, como Jó, na verdade, socorrer as pessoas à nossa volta. A lição sexta-feira, ela vem enfatizando, e terminamos com estes comentários, que nos fala o seguinte: no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White nos fala: quando as nações se reunirem diante dele, de quem? De Deus, haverá apenas 2 grupos.
e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. A nossa vida espiritual, ela deve ser definida por uma resposta genuína ao mandamento divino de ajudar aos pobres e desafortunados desta vida. Nós ajudamos a Cristo quando nós cuidamos daqueles que estão sofrendo à nossa volta. Quando Jesus naquele dia falar, bem-vindo, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado, para aquele grupo de pessoas que ajudou os necessitados. Mas como eu ajudei? Oferecendo um calçado para o descalço, um alimento para o faminto, um remédio para o enfermo, uma visita a quem está precisando de visita, levando conforto aos que estão desconsolados. Nós temos um papel, um trabalho a realizar na pessoa destes nossos pequenos irmãos, que a lição nos trouxe nos dizendo que eles são os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Que as nossas escolhas permeiem esta visão de que as posses que Deus nos concede sejam bem administradas a ponto de nós termos para socorrermos esta classe de pessoas, porque elas foram compradas pelo sangue de Cristo. Diante da cruz de Cristo, todos nós somos um. Diante da cruz de Cristo, somos pecadores. Diante da cruz de Cristo, somos candidatos ao reino dos céus. Que nosso coração permaneça nos tesouros eternos, porque é para lá que nós estamos indo, para a nova terra, para a nova Jerusalém, para vivermos para sempre com o nosso Deus, onde estas dificuldades, onde o sofrimento, os necessitados não mais existirão. Que o Senhor nos abençoe.